Salve, salve, minha rapaziada, sejam muito bem-vindos para falar sobre tributação na Previdência Privada, galera. É muito tranquilo, bem fácil e certamente questão da sua prova, certo, sempre cai. Vambora, vamos junto, lembrando que qualquer dúvida que você tiver, por favor, tá? Me acione nas minhas redes sociais ou no meu WhatsApp aqui, 100% canal aberto para vocês. E também te lembrar que você pode se inscrever no meu canal do YouTube, Prof. Lucas Silva. Lá tem uma série de dicas complementares para a tua preparação. Não tem como não passar. Vamos até o fim, até você passar e eu tô contigo até a aprovação, tá bom? Vambora, galera. Bom, seguinte, a primeira coisa importante é o seguinte, cara, no plano de previdência privada, né, você vai ter duas opções para escolher a sua tributação. Ou vai ser uma tributação progressiva, alíquota progressiva, ou alíquota regressiva. Bastante importante dizer que quem vai escolher isso é o próprio investidor. Então, o investidor decide qual das duas tabelas ele quer escolher para o seu plano de previdência e ao escolher esse tipo de tributação, ele vai ser tributado de uma forma X ou Y, e é isso que a gente vai ver um pouquinho aqui na frente, tá? Legal. Então, olha só. Primeiro, a tabela progressiva. A tabela progressiva é a mesma tabela que a gente considera para o desconto do imposto de renda para os nossos salários, né? Para quem trabalha através de CLT, tem o seu desconto de imposto de renda conforme essa tabela. Ó, para. Tu já deve estar copiando a tabela. Ai, esse valor... Meu, isso aqui tá aqui só para tu visualizar qual que é a tabela. Isso aqui vai ser dado no dia da tua prova, tá? Então não te preocupa com isso. Lá na esquerda aqui, onde faz o computadorzinho na prova, tem um linkzinho chamado material de apoio. E tem ali a tabela regressiva e a progressiva. Eles só dão as tabelas da Previdência, tá? Então, tu não precisa saber isso aqui de cor. Esquece isso, até porque isso aqui muda todo ano. Inclusive, Lucas, mudou a tabela desse ano, tu não atualizou a aula. Nem vou atualizar essa aula com relação a essa alteração, só se mudar alguma coisa importante. Porque essa tabela aqui não é importante saber, é só para saber qual é que é a tabela. É a mesma que a gente utiliza lá para nossa cálculo do imposto de renda, para quem paga lá recebe através de CLT, tá? E ela é progressiva e o que importa para ela é o valor. Então, ela não tá nem aí para tempo. Tanto é que não tem nada a ver com tempo aqui. Tem a ver com valor que resgato, ok? Então, na prática é o seguinte. Na tabela regressiva, que ele vai diminuindo, o que importa é o tempo. Lá não importa valor. Aqui na progressiva não importa o tempo que tu fica, mas sim o valor. Então, o que acontece na prática é o seguinte, de novo, ele só vai se importar com o valor resgatado. Ele não está nem aí para o tempo que você ficou. Tempo que você ficou. Ok? Qual é a alíquota máxima? Seria 27,5. Tudo bem? Importante dizer o seguinte, quando eu peço um resgate de um plano de previdência e estava na alíquota progressiva, o imposto de renda na fonte é sempre 15%. Então, o que acontece na prática? Olha só, tem lá, é um PGBL, ok? Na seguradora XYZ, ok? Legal. E ele é um modelo alíquota progressiva. Pedi lá o resgate. Faça aí um resgate aí, por favor, não sei o quê. O que vai acontecer? Se é progressiva, vai vir na hora na fonte da seguradora, já vai reter 15%. Lucas, mas era 27,5%. Claro, que o restante eu faço na minha declaração anual do ajuste de imposto de renda, até abril, se eu não me engano, né, de todos os anos, e aí eu vou complementar com as minhas demais rendas e ver efetivamente se é 27,5%, e eu vou pagar mais, se for a mais, ou eventualmente restituir esse valor de 15%. Mas, falou em tabela progressiva, o que fica na fonte que a instituição financeira vai reter é sempre 15%. E aí eu faço a minha declaração anual de ajuste de imposto de renda, né, todos os anos a gente tem que declarar, e vou dizer, olha, já retive 15 lá, eu tenho que pagar mais receita para você ou tem que me restituir esses 15? E aí pode chegar até 27,5% ou eventualmente ficar isento. Mas sempre vai ser 15%. A seguradora sempre retém 15%, manda para a Receita e eu, na minha declaração anual do ajuste de imposto de renda, que eu faço a complementação ou eventualmente a devolução, a restituição desses 15%. Tá bom? Então essa é a progressiva. Já na regressiva, o que importa é o tempo. Ele não está nem aí para o valor, importa somente o tempo. E aqui, então, a gente tem de novo, não precisa decorar, porque isso tem na tua prova, tá? Mas, olha lá, se eu ficar até 2 anos, 35%. 2 a 4 anos, 30%. Aí, observe que, se eu tenho uma ideia de ficar 4 anos ou mais, teoricamente, a regressiva passa a valer mais a pena. Porque na progressiva eu pagaria 27,5, claro, considerando um valor alto, né?
que acontece é o seguinte, se eu estou no valor alto, olha só, um valor alto de rendimentos, né? Dependendo qual é o tipo de rendimento que eu tenho, aqui na progressiva eu pagaria 27,5, um valor alto, ok? Independente do tempo, que não interessa tempo, né? E aqui, na regressiva, a partir de 4 anos, eu já pago 25, que é abaixo dos 27,5, né? E só melhora chegando em 10% como alíquota mínima a partir de 10 anos. Então, olha a diferença aqui. Quando eu falo de renda fixa, eu chego no mínimo 15%. Aqui eu chego em 10%, sabe? Chego em 10%, um valor menor do que um produto de renda fixa. É um benefício para quem faz previdência privada, esse produto específico, tá? Olha só, então na regressiva, ele vai regredindo o valor de acordo com o tempo, independente do valor. E aqui, quando eu peço o resgate, como a seguradora já sabe que é tempo, independente de outros valores, já vai 100% na fonte, ok? 100% do valor que eu devo já fica na fonte. Ó, aqui na progressiva, olha só, fica 15 na fonte, ok? E o restante, até 27,5, ou eventualmente na restituição, eu vou fazer lá na minha declaração anual de ajuste. Aqui, na tabela regressiva, na fonte acabou. Eu não preciso fazer mais nada para complementar ou eventualmente restituir na declaração anual. Regressiva, na fonte já resolve a questão do imposto. Eu só declaro lá que já teve o rendimento na fonte. Só isso. Só preciso declarar, eu não preciso complementar o pagamento diferente da progressiva, que eu tenho que juntar com as minhas demais rendas. Tudo bem? Aí, olha só, aqui, muito importante isso aqui, muito importante mesmo, tudo bem? Que é o seguinte, de novo, aquelas duas tabelas vão estar na tua prova, tá? Olha só, a base de cálculo. Num PGBL, P de pato, você paga sobre o valor total. Independente do que é rentabilidade ou não, tu vai pagar sobre o total. Observe que aqui é diferente de tudo que a gente viu até hoje. Porque todos os investimentos que a gente viu, eu sempre te batia muito nessa tecla. Olha, o imposto é sobre o ganho de capital, sobre o lucro. Aqui não interessa. No PGBL é sobre o valor total que eu estou resgatando. Ai, Lucas, que sacanagem. Claro que não, né? Porque lembra que o PGBL, de novo, para tu não decorar, para tu entender, o PGBL, quando eu fiz o aporte, eu ganhei um benefício fiscal, lembra? Que ele deduz da minha base do imposto de renda. Então aqui ele cobra sobre o total. Então, eu economizei lá 27,5, aqui se eu escolher uma regressiva eu pago só 10, então eu economizei 17,5%. Já o VGBL, ele incide somente sobre a rentabilidade, somente sobre os juros, tá bom? Então, P sobre o total, V sobre a rentabilidade. E aqui uma coisa importante que é o seguinte, cara, o investidor, ele pode migrar de uma tabela para outra. Ah, que legal, Lucas, então eu posso mudar no meio do jogo? Posso. Só que tem que ser em ordem alfabética, ó. Então, o P pode ir para o R, ou seja, se eu tenho a progressiva, eu posso migrar para a regressiva, mas nunca para trás em ordem alfabética. A regressiva não pode migrar para a progressiva, ou seja, a regressiva ela é uma escolha definitiva. Mudei para a regressiva, putz, fudeu, tu não muda mais. Então, escolhi a progressiva, daqui a 10 anos posso mudar para a regressiva? Posso. Só que teu prazo começa a contar a partir da alteração. Então, malandrinho, já pensou aí, né? Brasileiro é complicado. O cara pensou, entro na progressiva, espero 10 anos, migro, já estou na alíquota mínima na regressiva. Óbvio que não. Se eu fiquei 10 anos no plano, entrei com progressiva, fiquei 10 anos no plano, migrei para a regressiva, o prazo começa a contar lá quando eu migrei e vai entrar em 35%, que é a primeira alíquota da regressiva, tá? Então a gente quer, fiquei 10 anos e mudei, vai começar começa do zero a idade deste plano aqui para a tabela regressiva, tá? Então, ó, progressiva para regressiva, pode porque é em ordem alfabética, para trás não pode, tá? P para R pode, R para P não pode para trás, tá? Dito isso, ops, meu Deus, que burro. Mas, dito isso, temos a nossa questão. Tenta dar um pause aí para ver se tu consegue não pegar o gabarito ali e pensar, mas raciocina para ter a resposta correta. Seu cliente fez uma aplicação em PGBL. Se é PGBL, incide sobre o total. E a tabela é progressiva. Se é progressiva, não interessa o prazo, interessa somente o valor, né? Aí, olha só, fez um resgate, 12 anos depois não me interessa, porque ela não é regressiva. O valor é 10 mil, sendo 6 mil de rentabilidade. Também não me interessa, porque o PGBL incide sobre o total. Se ele resgatou 10 mil,
10 mil, ok? E é progressivo, qual o valor de imposto de renda na fonte? Lembra, progressivo na fonte é sempre 15, portanto na fonte 1.500, tá? Então a resposta é correta. Por que foi isso? Porque ele é um PGBL, então incide sobre total, independente de quanto é a rentabilidade, e quando ele é progressivo, incide 15% sempre na fonte. Ah, mas Lucas é 27,5. Aí depois eu faço na declaração anual do ajuste, eu coloco lá esses 10 mil de renda e vejo se vai ser 27,5, se vou ser isento, enfim, quanto que vai ser minha taxa para restituir ou eventualmente pagar mais, tá? Então, naturalmente, aí tá a tua resposta 1.500. Cuidado, só posso migrar de progressiva para regressiva. O que importa na tabela regressiva é o tempo, o que importa na tabela progressiva é o valor. A regressiva, quando eu escolhi regressiva, é 100% na fonte, ou seja, é só na fonte e acabou. A progressiva é sempre 15 na fonte, depois eu tenho que fazer o ajuste, né, para mais ou para menos, tudo bem? E também é importante lembrar que essa decisão é do investidor. PGBL tributa sobre o total, pato, e VGBL tributa somente sobre a rentabilidade, tá? Essa é a ideia básica das tributações para plano de previdência. Obrigado por essa companhia lindíssima que foi. Vamos juntos para mais uma aula. Vamos lá, que vale, cara, vale a tua aprovação. E depois tu vai tomar um caminhão de cerveja, vai ficar muito feliz. Eu prometo que é demais, a sensação é única. Te espero na próxima aula. Vamos juntos até o final. Vamos, força! Foi!